Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar continuidade do ponto de onde a gente tinha parado. Nós vamos falar um pouquinho de um conteúdo novo, porém, para a gente começar a falar a respeito desse conteúdo novo, a gente vai falar um pouquinho a respeito de como o sistema feudal entrou em crise. Então, a gente vai falar um pouco a respeito das mudanças que aconteceram na Idade Média, para a gente falar um pouquinho a respeito de um evento, né, de uma guerra, na verdade não uma guerra, né, mas várias delas. E para a gente falar a respeito disso, a gente tem que voltar um pouquinho aí antes do tempo para conversar. Então, para a gente começar a falar na nossa aula, eu trouxe aí para vocês alguns slides que vai falar um pouquinho a respeito da mudança que houve nesse finzinho de Idade Média, finzinho não, né? Por volta aí do século XI até século XIII é a faixa de tempo que a gente está trabalhando. Então, a gente nota que vai ter um aumento da produção agrícola devido ao aperfeiçoamento de instrumentos agrícolas, né? Quando eu falo de instrumentos agrícolas, são ferramentas que os camponeses utilizavam nesse período e que tipo de ferramentas que eram, né? Às vezes a gente pode pensar que eram coisas totalmente tecnológicas, né? Como existem hoje em dia, mas não era nada disso, né? Eram coisas bem simples, por exemplo, um arado, né? O moinho, né? Vocês já lembram que a gente já conversou isso em sala, a gente já falou que era utilizado, mas, por exemplo, o moinho hidráulico, né? Então movido pela força da água, tá? Então também o arado para arar a terra, né? O uso de ferraduras em cavalos, né? Também vai ser uma melhoria para quê, né? Para proteger o casco do cavalo, porque o cavalo era utilizado como meio de transporte para cargas, tá? Enfim, transportar e também, né, para utilizar nas plantações. Bom, e como eu estou falando para vocês, todas essas inovações vai fazer com que eles começassem a produzir mais no campo, né? Então, produzindo mais, a gente vai ter mais alimento, tá? Então, as pessoas vão passar também a se alimentar mais, né? Então, a gente vai ter uma melhoria aí no sentido da qualidade de vida, né? Então, as pessoas vão até a passar a viver mais tempo, né? Então, nós vamos ter um crescimento demográfico maior, né? Vai aumentar o número da população. O que vai acontecer também, né? Essa produção que vai aumentar no campo vai gerar um excedente. O que é esse excedente que a gente fala, né? É aquilo que, vamos dizer assim, que sobrou. Então, lembra quando nós estudamos que a gente falava que dentro do feudo se produzia aquilo que era necessário para sobrevivência, né? O feudo era autossuficiente, a gente falava sobre isso. Como houveram essas inovações e começaram a se produzir mais coisas, a gente vai ter uma produção além, né? Então, o que vai se fazer com isso? Vai começar a se ter a volta do comércio, né? Então, esse comércio, por enquanto, ele ainda vai ser aquele comércio na base de troca, né? O que a gente vai ter aqui nesse período vão ser o surgimento das feiras, né? Essas primeiras feiras que elas surgem, elas são aquelas feiras itinerárias e vão mudando de cidade, cada hora, né, vai estar numa cidade, mas a gente vai ter esse primeiro tipo de comércio. Então a gente já tem um cenário um pouquinho diferente, aí só para vocês terem noção
nesse período aí dos séculos 11, até o século 13 mais ou menos, tá? Então, a gente vai ter um salto da população, uma melhoria da qualidade de vida, e como vocês viram, né? O comércio ele vai ressurgindo aos poucos, a cidade ela vai ser, né, o lugar onde as pessoas passam a habitar novamente, porque antes viviam lá nos feudos, né, as pessoas viviam no campo. Bom, aí a gente vai então para o nosso ponto de nosso foco de estudo que eu comentei com vocês, né, que é as cruzadas, né? Com algumas salas a gente até chegou a introduzir esse conteúdo, né, dentro das nossas aulas, né, antes da gente paralisar as aulas por conta da epidemia. E com outras a gente não fez isso, chegou a não dar tempo de fazer isso. Mas o que foram as cruzadas então, né? Lembra que tá no plural, né? As cruzadas, e não há cruzada, porque foram uma série de expedições. Não foi apenas uma guerra, mas várias guerras, né? Tinha um destino em especial, né? Que era a chamada Terra Santa, Jerusalém. Eu botei uma imagem para vocês, né? Da cidade, tá? Aqui um mapinha para vocês verem a localização, tá? Então, Jerusalém hoje está onde está o país Israel, no Oriente Médio, continente asiático, um país bem pequenininho, próximo aí do Líbano, da Síria, não sei se vocês conseguem ver a localização, tem uma flechinha indicando, tá? E é uma cidade que sempre reuniu povos de diferentes religiões, judeus, cristãos e muçulmanos, né, por conta de ser um lugar sagrado para essas três religiões, né? Então, nesse período que a gente vai estudar, né, o século XI, né, quando se deu a primeira cruzada, essa região ela estava sob domínio turco, né? E aí, em 1096, quando o Papa Urbano II ele vai convocar os cristãos para primeira expedição, né, rumo à Terra Santa, dizendo, né, que os fiéis deveriam ir, né, os cristãos, né, os próprios cristãos deveriam se armar e ir para Jerusalém para tomar a cidade daqueles que seriam chamados de infiéis, que são os muçulmanos, né, ele vai prometer para os cristãos o perdão dos seus pecados caso eles fossem para lá lutar. Né? Isso a gente chama de indulgência. É algo que vocês vão ouvir eu falar mais para frente também, né, em outro conteúdo de história. Por que, né, a gente chama de cruzada? Né? Naquela época não se tinha esse nome, tá? Mas tem a ver com a expedição que era da Igreja Católica. Né? Então aí vocês estão vendo a própria vestimenta do soldado, né, o cruzado, que levava na sua roupa a cruz, né, da Igreja Católica, e no seu escudo também a cruz, tá? Como vocês podem observar na imagem. E houveram várias expedições, como eu disse para vocês. Aqui especificamente a gente está falando das cruzadas durante a Idade Média. Algumas tiveram um percurso, né, terrestre, parte marítima, outras tiveram um percurso totalmente marítimo. Qual era o destino? Jerusalém, como eu comentei com vocês. Houveram algumas expedições que não conseguiram o seu objetivo final, que era chegar a Jerusalém. Aí vocês estão vendo nesse mapa, né, as rotas, né, das cruzadas, de onde elas partiram, onde chegaram. Né? Então, todo o trajeto saindo da Europa rumo a Jerusalém. Como eu disse, algumas não conquistando aí o objetivo final.
E a guerra, né, ela vai ser também uma oportunidade de expulsar os árabes do comércio do Mediterrâneo. Por quê? Porque eles já tinham muito poder nessa região. Então, as cruzadas elas vão ter, né, um objetivo inicial, que era esse objetivo religioso de expulsar, né, os muçulmanos, árabes ali dessa região, porque era uma região de domínio também, né, cristão, eles queriam tomar Jerusalém, mas também ao longo dos conflitos vão ter objetivos que vão ser políticos e também econômicos, por causa do comércio, né? Em algumas expedições vão se envolverem aí reis, né? Então, os objetivos eles vão mudando ao longo do tempo. Eu coloquei aí para vocês a primeira cruzada, né? O ano, tá? E qual vai ser o resultado, né, da cruzada para gente? Que após esse período das cruzadas, a Europa vai ter um renascimento do comércio que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, né? A gente tem um surgimento, né, do comércio ainda muito, muito simples, né, na base da troca, as feiras e tudo mais. E após as cruzadas, esse contato com os árabes, contato com os artigos que eles vendiam, muitos artigos de luxo, muitos artigos raros, as próprias especiarias que eram os temperos. Esse contato após as cruzadas vai fazer reflorescer, renascer o comércio na Europa, principalmente nas cidades italianas, né, que eu coloquei nos slides para vocês. Gênova, Veneza, duas cidades costeiras aí da Itália, onde o comércio vai renascer, e que a gente vai falar disso numa próxima aula. Mas isso é uma das consequências que nós vamos ter depois das cruzadas. É óbvio, né, que toda guerra tem um saldo negativo. Aquilo que eu falei para vocês no início, né, do crescimento demográfico, crescimento populacional, ou seja, melhorou a condição de vida da população na Europa. Nessa época, estavam comendo melhor, então, vivendo mais tempo. Com as cruzadas, até o século XIII, muita gente vai morrer. Então, a gente vai ter o quê? Uma baixa, né, na população, muitas mortes. Né? Então, a gente volta para um quadro negativo na Europa. Não só por conta das cruzadas, mas por conta também de algumas epidemias que vão acontecer, como a peste negra, que vai assolar a Europa já no finalzinho aí do século, metade do século XIV também, tá? Mas é isso, eu retomo esse assunto com vocês do ressurgimento, do renascimento do comércio em outro momento, e a gente pega um gancho aí com as consequências da cruzada num próximo vídeo. Até mais!